Deixa eu te perguntar uma coisa que ficou aqui na minha cabeça. A gente tava falando de segurança e tal, do problema que teve aí, né? Não tem tanto tempo, que acabou até vindo a óbito algumas pessoas por conta da cerveja. É, esse pessoal que acaba produzindo no fundo de quintal, Uhum. corre-se o risco de alguma coisa desse tipo acontecer ou não? Olha, Eduardo, assim, é muito difícil, né? Inclusive, quando aconteceu esse fato com a cervejaria, nós do meio, nós ficamos, né, acho que todo mundo, todos, sem exceção, ninguém, mesmo os concorrentes e tudo, ninguém ficou feliz com isso, porque Sim. acabou prejudicando e perdendo vidas, e um fato, assim, muito triste. E no meu ponto de vista, muito pontual, que eu na minha jornada aí, na minha carreira de 25 anos trabalhando no meio, nunca tinha visto nem ouvido falar. Pelo seguinte, a cerveja, ela é um produto já por si só, por seu processo de produção, uma cerveja que ela é pura, ela é extremamente estável e segura em relação a contaminantes microbiológicos e fisicoquímicas pelo meio dela. E aí eu vou falar de como é feito, dos ingredientes, para reforçar isso aí. Infelizmente ali foi uma fatalidade física, né, e que talvez de uma negligência na área de manutenção, né, e de conhecimento técnico. Por quê? Como que é feito a cerveja? A cerveja, os ingredientes dela são naturais. Vamos falar de cerveja, uma puro malte, né, que não tem ingredientes químicos nem nada, que ela só vai malte de cevada, água pura, lúpulo e levedura. Eu vou falar dos ingredientes daqui a pouco. Tá? Ela tem pH baixo, ela tem álcool, o lúpulo é bacteriostático, o processo de produção dela passa por fervura, né? Então, ou seja, ela é esterilizada. E aí tem até um detalhe que fala da bebida. Tem até um documentário no YouTube que chama Cerveja Salvou o Mundo, né? Só que está em inglês, mas entrem lá e assistam, que falam de várias coisas, né? E inclusive uma delas é isso, não está não só nesse documentário, mas em literatura, vocês podem ver. Na época da Europa antiga, do Velho Mundo ali, na época da peste negra, que morriam muita gente, né? Vocês devem ter visto em filmes ou alguma coisa nesse sentido, que as pessoas morriam e não sabiam o que eram. E naquela época as pessoas, né, às vezes julgavam que era praga, né, que as Uhum. pessoas, o mundo tava, né, com muito pecado e Sendo Deus estava castigado, né? tava, tava, tava aplicando castigo e tudo. E as pessoas ficavam doentes e morriam, né? Do nada, assim, começava a vir aquela doença e elas adoeciam e não tinha tratamento. E eram muita gente ao mesmo tempo, muita gente. Os hospitais naquela época lotavam, né? Aí não tinha mais espaço para atendimento, porque as pessoas iam e morriam. Aí dali as escolas começaram a receber os doentes, as instituições públicas também. E naquela época tinham muitos mosteiros, né? Na Europa ali, na Inglaterra, Bélgica, aquela região. E os mosteiros começaram também a receber os doentes. Tá? Isso foi naquela época do êxodo rural, onde a Londres, onde as capitais começaram a ter as pessoas vindo do interior, que não tinha, passando fome e tudo, indo para cidades para trabalhar nas indústrias, né? E aí foi onde teve bastante casos aí dessas doenças. E esses doentes começaram a ir para esses lugares, e um desses lugares eram os mosteiros. E naquela época, praticamente todos os mosteiros se produzia cerveja, né? Tanto que tem ainda até hoje, acho que no mundo, em torno de 11 mosteiros que ainda continuam tendo esse ofício, né? E lógico, o segredo, a gente costuma falar o segredo dos monges, né? Tanto que as cervejas trapistas que a gente chama, as cervejas abadia, que são feitas pelos monges nos mosteiros,
são extremamente procuradas e uma delícia, né? Para quem conhece ou um dia tiver a oportunidade, eu recomendo, que são as cervejas belgas, né? E que são feitas pelos monges. E eles têm receitas extremamente confidenciais e guardadas a sete chaves. Porque foram centenas e centenas de anos de aperfeiçoamento, né? Tanto que uma cerveja para ser intitulada trapista ou abadia ou feita por um monge, hoje ela deve ser feita só dentro de um mosteiro, ou se for feita fora de um mosteiro, ela tem que ser supervisionada por um monge. E se você vai num mosteiro desse, você não tem contato com os monges. Tem alguns que têm até visitação, outros não, mas você vê os monges de longe e não tem contato. E hoje no mundo acho que tem 11 que continua fazendo. Naquela época tinha mais. E os doentes que começaram a ir para esses mosteiros, alguns deles, milagrosamente, algumas pessoas começaram a se salvar, começaram a se curar, né? Ou seja, uma doença que era a sentença de morte, né? Putz, tô com essa doença, 5 dias, 10 dias a pessoa vai morrer. Algumas que foram para lá, eles começaram a se curar. Foram ver o que estava acontecendo. Alguns desses mosteiros, os monges começaram a tratar esses doentes com cerveja. Tá? Santo remédio. E aí, milagrosamente, as pessoas começaram a se salvar. E aí reforçou mais ainda. Tá vendo que é uma praga de Deus? Tá vendo que, né? Porque veio para tirar o pecado do mundo, né? Porque só as pessoas que estão nos mosteiros estão se salvando. E aí foram descobrir, né, que as pessoas que pararam de beber água e estavam só tomando cerveja se curaram. Por quê? Porque o processo de fabricação de cerveja, ele é por si só estéril. Porque primeiro, você ferve a água, você ferve o produto. E você tem álcool, você tem pH baixo. Então, você tem uma bebida pura. Você tem uma bebida pura para você tomar sem problema. O que acontecia naquela época? Eles tomavam água, como foi crescendo a população nas cidades, e antes eles captavam água de rio e tudo mais, e aí foi aumentando também o esgoto. Né? Então o esgoto ia para as águas, contaminavam e eles consumiam, tomavam essa água e ficavam doentes. A partir do momento que começaram a tomar uma bebida que era fervida, que tinha outros ingredientes que eram bacteriostáticos, né? Começaram a se curar. E aí surgiram algumas coisas que ajudaram a avançar no meio tecnológico, como tratamento de água, como o saneamento básico, por exemplo. Para a gente tomar água hoje, a gente tem que ter uma água tratada. Né? A gente tem que passar por processos. Então, quando aconteceu esse caso nessa cervejaria, todo mundo do setor, do meio, ficou espantado. Pô, o que pode ter acontecido? Né? Partindo do princípio que a cerveja é uma bebida pura, né? Sim. Inclusive, a gente até comenta que cervejas... porque pela lei brasileira, a gente precisa colocar validade no produto. Mas a cerveja é um produto que, dependendo do teor alcoólico, que vai ajudar também nesse sentido, ela não vai estragar, ela não vai fazer mal para a saúde. A gente pode tomar uma cerveja com 10 anos que ela está vencida. Tá? O sabor não vai estar agradável. Ela vai ter perdido propriedades, mas mal para a saúde ela não vai fazer, porque ela é naturalmente estéril em relação à microbiologia, né, contaminação com bactérias e tudo mais. Então, nesse caso, aí, quando começou a investigar, a gente viu que foi um fator externo, né, um fator físico, porque o processo de produção da cerveja, da bebida, ela precisa ficar armazenada em tanques que têm refrigeração em 2 momentos. Tanto no processo de fermentação, onde ela gera calor. Tá? Então, o processo de fermentação tem que ser controlado. Então, eu preciso controlar aquela fermentação. Então, eu preciso refrigerar. Tá? Eu preciso que ela fermente em 12 graus Celsius. Tá? Só que se eu não tiver um controle, o processo de fermentação da levedura, ela gera energia, ela gera calor. Ela pode chegar a 40, 50 graus.
E aí eu vou ter uma Ah, cerveja intragável.